Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão do dia 21 de novembro de 2017 da Egrégia Quinta Turma do Colégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, cumprimentando o desembargador Manuel Barbosa e aos juízes convocados presentes nessa sentada, também cumprimentando a ilustre representante do Ministério Público, os nossos nobres funcionários, aos advogados e às advogadas presentes e aos estagiários e estudantes também presentes nessa sessão. Colocarei em votação, em primeiro lugar, a ata da sessão próxima passada. Não havendo manifestação, considero a mesma aprovada. Comunico aos senhores advogados e às senhoras advogadas que, em razão das férias regimentais do ilustre desembargador Manuel Barbosa da Silva, daremos preferência a ele nos processos em que ele atua nessa turma. Obrigado. Vou pedir à ilustre secretária para que faça o pregão em torno dos seus processos. O relator Emanuel Barbosa, revisor juiz convocado João Bosco e terceiro votante, o juiz convocado Danilo Siqueira de Castro Faria, do número 1 ao número 7 da pauta de autos físicos. Os votos já foram distribuídos, não consta nenhuma divergência, exceto num processo que nós chamaremos individualmente. O número 1 da pauta, nós temos uma divergência. Processo 237-2015-069. Recorrente Vale S.A., recorridos Adeilton Arlindo Vieira e BL Desenvolvimento e Construção Limitada. Relatoria do Dr. Manuel, revisor Dr. João Bosco e terceiro votante Dr. Danilo Siqueira de Castro Faria, número 1 da pauta. Pois não, doutor Manuel, com a palavra. Senhor presidente, eu já ouvi a divergência do doutor João aqui, é questão de contrato de empreitada e no custo do contrato a empregadora pagou praticamente tudo. Ficou algumas coisas que eu considerei pouco, eu entendi que ela tem idoneidade econômica, por isso afastei a responsabilidade da Vale nesse caso. Pois não, doutor João Bosco, autor da divergência. Gente, eu lancei a divergência em função do julgamento do incidente de recurso repetitivo feito pelo TST, que concluiu que, em se tratando de empresa privada, na questão do contrato de empreitada, a responsabilidade da empreiteira, ela se presume, o não pagamento, a simples condenação, pelo menos é o que eu estou entendendo, que a simples condenação da empreiteira em parcelas de natureza trabalhista já faz presumir a inidoneidade econômica. E, portanto, eu entendo que seria o caso de impor a condenação à Vale como afastada a situação, a hipótese da OJ 191, da SDI 1 do TST. Eu peço vênia ao relator, mas eu fixaria a condenação subsidiária da Vale. Pois não. Doutor Danilo, como vota? Como nós já definimos aqui na turma, essa questão, depois do julgamento do incidente de recurso repetitivo, apenas a exclusão da administração direta e indireta. Então, eu acompanho, data vênia, a divergência do eminente juiz revisor. Faça adequação, não tem problema não. Pois não. Sendo assim, vencido o ilustre desembargador relator, fica julgado o processo. Pois não. Conhecendo o recurso da segunda reclamada e, no mérito, negando-lhe provimento. Doutor Manuel, se Vossa Excelência quiser nos dar a honra, ficaremos...
Agora tem um Tem adiado. uns embargos também. Tem um adiado dessa sessão, que é o 50-2015-012. Foi até adiado a pedido do Dr. Oswaldo Tadeu. E o Dr. Manuel ficou vinculado. Assim. Eu estou acompanhando o relator. Unanimidade. Examinei o processo. Aquele do Carrefour, aquele que o doutor Floriano sustentou. Na última sessão que o doutor Floriano ficou aqui esperando. PJE? Não, é físico. Qual que é o da pauta aqui? É o E1. É o 50-2015-012-03-005. É um AP. Aí o senhor ficou vinculado, mas aí o doutor Oswaldo Tadeu está... Eu estou acompanhando o relator. Então fica unanimidade, né? Não, tem que ver o doutor Manuel como vota. É o número 1, É 001. Eu sou o relator, doutor Manuel. O relator é o doutor Danilo, eu sou o segundo votante, Vossa Excelência é o terceiro. Ficou vinculado. Relator. Então, portanto, dessa maneira fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Tem mais algum, Manuel, aqui aqui? nesse, custas para tirar? Pela executada tirar, né? Então tá. É desse? Ok, já tirei. Então fica até transcurso do esse pacto do laboral. eletrônico. Bom, É só físico, então, né? Não, tem um eletrônico. Ah, é? Agora nós vamos para a sala do doutor Manuel. Nos processos físicos eu não estou vendo nenhuma divergência e os votos já foram distribuídos. Sendo assim, então, considero os mesmos julgados, de acordo com o voto dos eminentes relatores, por unanimidade. Encerramos os Encerramos processos o PJE, físicos. isso. Vamos passar agora ao PJE, dando ainda preferência ao doutor Manuel. A sala agora, nós vamos abrir a sala de 14h03, que é a sala do doutor Manuel Barbosa. É um processo AP 10196, dígito 91/2016. Agravante União Federal, agravados Enilda Pinto de Barros Prado, Caixa Econômica Federal. A conclusão aqui. Eu conheço do agravo, no mérito do provimento parcial para determinar a apuração da contribuição previdenciária devida após 4/3/2009, computando os juros incidentes sobre essas contribuições devidas a cada uma das competências trabalhadas mês a mês, que está redundante. Custos para executado, 44,26. Doutor João Bosco. De acordo. Danilo. Fica, portanto, julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente desembargador relator. Agora nós vamos para a sala de 14h04, porque tem um remanescente que o doutor Manuel pediu vista. Na sala de 14h04, é o número 46 da pauta, é o RO 10.194, dígito 68/2017. Nesse caso aqui é doutor Danilo, doutor... Ah, sim. É um caso de Itaúna, teve sustentação oral. Oi. Eu vou acompanhar o relator. Vai acompanhar? A prova, tá. Eu sou segundo votante, estou inteiramente de acordo também. Então, dessa forma, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Agora nós vamos ficar nessa sala. Acabou. Doutor Manuel, os processos em que o senhor se encontrava vinculado já Senhor foram presidente, julgados. eu agradeço a preferência, agradeço os colegas. Doutor João Bosco, provavelmente, se eu não participar das próximas sessões, o ano que vem ele estará... Mais uma ou duas sessões. É o ano que vem? Então encontraremos. E agradecer ao doutor Helder pelo aceitar o convite para atuar lá no gabinete.
Vamos aprender muito com ele. O doutor Danilo já está aqui há algum tempo também, mas estaremos juntos o ano que vem. E você deve sair de férias, né? Estou saindo de férias. Em janeiro. Não, mas estaremos aqui. Só em Boas janeiro. férias. Muito obrigado. Tomando Aliás- um cafezinho aqui, peço licença. Aliás, começo as minhas férias no dia do meu aniversário, se quiserem me presentear. Aceita um vinho? Aceito, de bom grado. Pode ser um Farnese italiano? Pode ser o que for, dado. Acham lá, vou trazer um Farnese. Nós vamos continuar nessa sala ou vamos voltar? Vamos continuar na mesma sala de 14.4 e vamos agora para o número 13 da pauta, que é uma preferência regimental, é uma sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia. Número 13 da pauta da sala do Dr. Danilo. É o RO 10.420, dígito 31, 2017. Recorrente, Márcio Rodrigo Angélica. Recorridos, HG Multimarcas Limitada, Guilherme Rezende Rodrigues da Silva. Inscrito para sustentação oral, o advogado Ricardo Ferreira de Melo, pelo reclamante Márcio Rodrigo Angélica, hora recorrente. Doutor Número Ricardo, 13 está nos da ouvindo? pauta. Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, Vossas Excelências? Pois não, bem alto e claro. Eu vou pedir ao relator para ler a conclusão do voto, para orientar Vossa Excelência na sua sustentação. Pois não. Pois não, doutor Danilo? Senhor presidente, eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. Pois não, doutor. Com a palavra, doutor Ricardo. Quero cumprimentar aos nobres julgadores aí, na pessoa do relator doutor Danilo Siqueira. Bom, entrando já direto ao mérito, se trata de um recurso ordinário, onde o juiz de primeiro grau ele não reconheceu pelo vínculo empregatício, né, tendo em vista que tínhamos uma testemunha onde trabalhou efetivamente durante 12 anos na mesma reclamada, né, e afirmou categoricamente que presenciou o reclamante receber ordens do senhor Guilherme, que é o proprietário da reclamada, recebimento aí de determinações de cumprimento de horário, que viu o réu solicitar a CTPS do reclamante para que fosse feito o registro na CTPS, no entanto não o fez, e informou também que além dos salários do reclamante, ele também recebia algumas comissões por alguns veículos eventualmente vendidos pelo mesmo, né? Esse foi o depoimento de uma testemunha que efetivamente trabalhou para a reclamada durante 12 anos, né? E do outro lado, tínhamos aí duas testemunhas, as quais foram contraditadas aqui diante do juiz Acó, né? Sob a alegação de amizade íntima com o reclamado. Embora ambas as testemunhas de folha 144, o senhor Lorival Geraldo de Medeiros e o senhor Gladstone Sesto Cunha, os mesmos afirmaram que não eram amigos do proprietário da reclamada. Porém, eles mesmos afirmaram nos seus depoimentos que frequenta a residência do reclamado, né, que chegou a tomar algumas cervejas com o reclamado, né, e, porém, não era amigo do reclamado. Feito isso, mantive os meus protestos. O juiz de primeiro grau, ele não entendeu pela contradita relativo à amizade íntima, né? E logo em seguida a essa audiência tivemos notícia de um fato novo, ou seja, na rede social Facebook, nós constatamos, né, que ambas as testemunhas eram amigas íntimas, como havia sido mencionado aqui na audiência de primeiro grau, né? E aí juntamos no processo, fiz o recurso ordinário, né? No dia seguinte é que eu tive acesso a essas imagens, essas fotografias do Facebook, né? E no dia seguinte, dentro do prazo do recurso ordinário, eu juntei aí as fotos do Facebook, né? Que foram juntadas aí a partir das folhas 178 com o ID CA F5EE, página 1, aonde nós temos aqui pelas fotos o senhor Guilherme, né, que é o proprietário da reclamada, nós temos aqui o senhor Lorival e nós temos aqui o senhor Gladstone, né? Juntei também outras fotos aonde as testemunhas frequentam a casa do reclamado e com os seguintes dizeres na rede social, comemorando 20 anos de amizade. Então a gente percebe que realmente essas testemunhas do reclamado, né, são de fato amigas íntimas, porém
impedidas de testemunhar a favor deles, né? Solicitei também que seja oficiado o Ministério Público para que apurasse aí o crime de falso testemunho perante a Justiça do Trabalho. Então, o meu recurso é nesse sentido, para desconsiderar o depoimento e declarar, na verdade, a amizade íntima dessas testemunhas com o reclamado, né? E pedir a reversão aí da decisão para que seja reconhecido o vínculo empregatício. Haja vista que a testemunha do reclamante, que efetivamente trabalhou na reclamada durante 12 anos como vendedor, afirmou categoricamente que ele tinha horário, que ele tirou férias, que ele recebia ordens do senhor Guilherme, que ele prestava serviços, né, que ele trabalhava efetivamente lavando carros, levando o carro na oficina, buscando, enfim, atendia aí as necessidades da empresa. Então é nesses termos que eu peço aí o provimento do recurso ordinário para que seja descartado o depoimento das testemunhas do reclamado, reconhecido e o recurso ordinário para que seja reconhecido o vínculo empregatício aí entre reclamante e reclamado. Muito obrigado. Nada, doutor. Danilo. Senhor presidente, isso é análise de prova oral, onde há um conflito de informações. Então, eu estou prestigiando a colheita da prova efetivada pelo juiz de primeiro grau. É a minha proposta de voto. Doutor, eu também examinei detidamente o processo, eu sou o segundo votante e estou inteiramente de acordo. Acho que o serviço prestado é aquele serviço típico de guariba, que chama nesse meio, que é tirar risco, acompanhar, fazer o acabamento dos carros, enfim, dar uma melhorada para poder vender de uma forma mais rápida e com preço melhor. E esse serviço é eventual, tanto é que ele já fazia serviço para outras garagens também no mesmo sentido, conforme restou provado nos autos. E quanto à suposta contradita das testemunhas, se for verificado que realmente houve a tentativa de ludibriar o juízo, Vossa Excelência deve entrar com o processo crime na vara competente, que a Justiça do Trabalho não tem competência para examinar nesse aspecto as circunstâncias do caso. Então, estou inteiramente de acordo com o voto do eminente juiz relator. Doutor Helder, como vota? De acordo, senhor presidente. Fica, então, portanto, julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, doutor, e nossas recomendações aí para Uberlândia. Muito obrigado. Agora, outro processo com sustentação oral à distância do Foro de Governador Valadares, é o número 22 da pauta, é o RO 11052, dígito 45, 2016. Recorrentes, Itaú Unibanco S.A., Pedro Ivan Gonçalves Pereira. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Agenário Gomes Filho, pelo reclamante Pedro Ivan Gonçalves Pereira, fora recorrente. Doutor Agenário, está nos escutando? Estou sim. Pois não. Eu vou pedir ao eminente juiz relator para fazer a conclusão do voto e Vossa Excelência, então, fica depois garantido o prazo, se assim achar necessário, para sua sustentação oral, pelo prazo regimental. Obrigado. Pois não, doutor Danilo. Senhor presidente, eu conheço os recursos no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamada para determinar que o pagamento da parcela PLR 2015 seja proporcional, conforme dispõe a norma coletiva, e para excluir o adicional por tempo de serviço. E ao apelo do autor, eu nego o provimento. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutor Agenário. Qual a vontade para a sua sustentação oral pelo tempo regimental? Boa tarde a todos. Eminentes desembargadores, neste processo existem 2 recursos ordinários nas duas partes, mas um ponto merece apreciação antes de ser analisado qualquer deles. E para isso chamo a atenção de Vossas Excelências, porque com sua análise poder-se-á resolver os 2 recursos. Esse ponto, senhores desembargadores, é o de que, desde a réplica à defesa, o reclamante requereu a revelia e confissão do reclamado, porque quem compareceu à audiência inicial, como preposto, foi Herbert Machado Martins, e o nome deste não consta na carta de preposição que o reclamado juntou sobre o ID 42C7-DC3. Ou seja, o reclamado foi representado na audiência inicial porque não detinha credenciamento para representá-lo. Esse pedido foi reiterado na audiência de instrução, mas foi indeferido pelo juiz Acor porque, bem depois da arguição
e muito depois do requerimento de sua revelia e confissão, o reclamado, percebendo a sua desídia, requereu a juntada de uma preposição para a qual não pedira prazo para fazê-lo. Julgados colacionados nas razões recursais do reclamante, um deles da relatoria do mesmo desembargador, que é relator neste processo, Dr. Márcio Flávio Salem Vidigal, corroboram a tese do reclamante. Assim, inicialmente, pede o reclamante seja analisado esse ponto para, reconhecendo-se a revelia do reclamado, se julgarem procedentes todos os pedidos da petição inicial, inclusive aqueles assim não julgados à primeira instância. Se porventura for afastada a revelia do reclamado, temos para análise o pedido de sua confissão, porque o preposto que compareceu à audiência de instrução, ouvido pelo juiz de primeira instância, deixou claro que nada sabia dos fatos em apuração. Não sabia como era o trabalho do reclamante, não sabia os horários de trabalho do reclamante, não sabia, enfim, sobre os fatos. Assim, com base no parágrafo 1º do artigo 843 da CLT, pedimos que essa Corte reconheça a ignorância dos fatos pelo preposto do reclamado e considere verdadeiros todos aqueles que, na audiência de instrução, deveriam ser provados, em especial os relacionados com o vínculo de emprego, a condição de bancário do reclamante e a jornada cumprida por este. Acrescentamos que, além da revelia e confissão do reclamado, existem provas no processo favoráveis à alegação do reclamante. Quanto à prova de que o reclamante fazia serviços bancários, chamamos a atenção deste tribunal para algumas declarações prestadas na audiência de instrução. O preposto reclamado, mesmo não sabendo de nada dos fatos, perguntado pelo juiz, declarou que, atualmente, abre aspas, atualmente os próprios gerentes de pessoa jurídica estão fazendo as atividades que eram desempenhadas pelo reclamante, deixando claro que as atividades do reclamante tanto eram as de bancário que, com a saída dele, os gerentes de contas do banco passaram a fazer o que fazia. A testemunha Flávia Cristina, funcionária do banco, falou que o reclamante levava a documentação para os clientes, colhia assinaturas em contratos bancários e captava muitos clientes para o banco, acrescentando que, abre aspas, atualmente os próprios empregados do reclamado realizam as atividades do reclamante, fecha aspas. Lohane, outra testemunha ouvida, também funcionária do reclamado, declarou que o reclamante participava de reuniões dos funcionários do banco, sendo que o gerente comparava o serviço deles aos de outros empregados do reclamado. Acrescentou que presenciou o gerente prometer o cargo de gerente de relacionamento ao reclamante e que o reclamante captava clientes para o banco e finalizou dizendo que, com a saída do reclamante, os serviços que ele fazia passaram a ser feitos pelos gerentes do banco. Por tudo isso, senhores desembargadores, está mais do que claro que o reclamante era prestador de serviços bancários, tanto que, saindo os gerentes de contas ou de pessoa jurídica, é que passaram a executar as tarefas que ele fazia. Bancário reclamante deve receber todos os direitos dos integrantes da categoria, como reconheceu a sentença recorrida. Quanto às horas extras, as confissões do reclamado tornaram verdadeiras as alegações do reclamante. No entanto, as testemunhas inquiridas, ainda funcionárias do reclamado, confirmaram que iniciava a sua jornada às 8h30 e as encerrava, na maioria dos dias, pelo menos por volta das 18 horas. Mas havia dias que isso se dava por volta das 19 e 19h30 horas, tal como alegado na petição inicial. O fato de o reclamante executar serviços externos, por si só, não o enquadra na exceção do artigo 62 da CLT. Primeiro, porque, como dito pela testemunha Flávia Cristina, comparecia todos os dias nas agências do reclamado e executava cada uma as suas atividades com ordem expressa de algum dos gerentes do reclamado, o que significa que era contatado várias vezes ao dia. Chegava no trabalho por volta das 7h30 ou 8 horas e encerrava a jornada por volta das 19h, 19h30. Ou, como disse a testemunha Lohane, o reclamante ia de segunda a sexta-feira nas agências do reclamado e recebia essas demandas, as atividades que exercia.
dos gerentes do reclamado, inclusive do gerente regional. Por tudo que expus aqui, mas principalmente pelo que escrevi nas peças constantes dos autos, requeiro seja provido o recurso ordinário do reclamante e improvido o recurso do reclamado. Justiça é o que peço. Muito obrigado. Presidente, eu mantenho minha proposta de voto. Pois não. Doutor, aqui no processo, ainda que fosse acolhida a pena de confissão reclamada que o senhor requereu, é uma confissão ficta que ficaria empanada pela confissão expressa que há no processo, uma vez que o seu cliente, em depoimento pessoal, esclareceu que trabalhava para o reclamado como motoboy no começo, em serviços externos, e que passou, a partir de 2010, a fazer atividades de captação de clientes também de forma externa. E mais ainda, que não tinha horário específico de trabalho. Então, portanto, entre a confissão ficta e a confissão real, nós ficamos com a confissão real. Eu mantenho integralmente o voto do eminente juiz relator. Como vota, doutor Helder? De acordo, senhor presidente. Então, portanto, dessa forma fica julgado o processo, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, doutor. Nossas recomendações ao governador Valadares. Obrigado, senhor Nato. Agora nós vamos para a sala de 14.7, da sala do doutor João Bosco de Barcelos Coura, porque tem uma preferência regimental do advogado de Campinas. O número 2 da pauta. É o RO 10-187, dígito 22, 2016. Recorrentes: Tiago Leão da Cunha, Magazine Luiza S.A. e Luiza Administradora de Consórcios Limitadas. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Gabriel Leão Júnior Cunha de Andrade, pela primeira reclamada, Luiza Administradora de Consórcios Limitada, hora recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor João Bosco, com a palavra para a conclusão do voto. Pois não, senhor presidente. Eu conheço dos recursos e, no mérito, nego o provimento aos apelos das reclamadas, dou o provimento parcial ao recurso do autor para determinar que as parcelas deferidas observem como base de cálculo o valor salarial mensal de R$ 3.851,39. Provimento ainda para acrescer a condenação ao pagamento dos repousos semanais remunerados incidentes sobre as comissões pagas. Acresço a condenação ao valor de R$ 20.000, com custas complementares no importe de R$ 400 pelas reclamadas. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu estou aqui para defender a primeira reclamada e vou fazer um breve retrospecto do processo, em que houve uma decisão de primeiro grau que entendeu inexistente de início o vínculo empregatício entre as partes e determinou a improcedência do pedido. Logo, neste tribunal, em sede de decisão interlocutória, houve reconhecimento de vínculo empregatício e nos moldes da CLT, e, consequentemente, a remessa dos autos para o primeiro grau para julgamento dos demais pedidos. Além de entender existente a relação empregatícia típica, o douto desembargador afirmou que a reclamada não logrou êxito em provar que se tratava de representação comercial autônoma. Assim, com toda a vênia, quanto ao ônus da reclamada de provar o vínculo, outro que não empregatício, cabe informar que foi apresentado o contrato de prestação de serviço e cumprido todas as diretrizes determinadas pela Lei 4.886, de 65, e circular número 2332, de 93, do Banco do Brasil, conforme explicita o ID número C4D6-1F5, página 4. Ou seja, os requisitos formais preponderantes para caracterizar o contrato de representação comercial autônoma estão presentes, conforme preconiza o artigo 818 da CLT. Já em relação ao vínculo de emprego, restou confesso pelo reclamante em audiência que o horário de trabalho do depoente não era controlado, o que descaracteriza a subordinação, ainda mais quando se soma a fala de testemunha rolada pelo reclamante, que, abre aspas, nunca viu o reclamante nas lojas da segunda reclamada em Governador Valadares. Nessa atuada, a testemunha da reclamada, representante comercial há mais de 10 anos, é categórico ao afirmar que o reclamante não é subordinado a ninguém das reclamadas. Ora, as características do artigo 2º e 3º da CLT não estão preenchidos assim.
Afirma também a mesma testemunha que o reclamante pode ser substituído pela sua sócia nas vendas. Essas características não resguardam similitude com aquelas esculpidas na típica relação de emprego. Por fim, mas não menos importante, quanto às metas de venda, a testemunha da reclamada afirmou que nenhuma pena recaía sobre o reclamante caso não alcançasse tais metas. As demais determinações da reclamada, como, por exemplo, parcelamento ou desconto, são instruções para o correto deslinde da representação avançada entre as partes. Desta feita, requer que a ação seja julgada improcedente nos exatos termos do recurso ordinário. É o que cabia de sustentar. Obrigado. Senhor presidente, a sustentação diz respeito a uma questão que já foi analisada por esta Egrégia Turma, no julgamento de 23 de maio de 2017. Não cabe, nesse voto, nesse momento, reexaminar esta questão, data vênia. Eu mantenho o voto. Doutor Danilo? Inteiramente de acordo, senhor presidente. Doutor, a matéria está preclusa, porque não houve recurso dessa decisão que já transitou em julgado. Então, portanto, a sustentação de Vossa Excelência não pode encontrar repercussão alguma nesse processo, porque já foi julgado, né? Haveria de ter sido apresentado o recurso de revista na época própria. Então, eu estou inteiramente de acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo, de acordo com o voto do eminente juiz relator, por unanimidade. Muito obrigado, uma boa tarde. Agora nós vamos voltar para a sala de 14.2 do desembargador Oswaldo Tadeu Barbosa Guedes. Na primeira inscrição para sustentação oral, número 3 da pauta, é o RO 167, dígito 39, 2016. Recorrentes: Francisco de Oliveira Júnior, CNH Industrial Brasil Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, a advogada Cristina Pessoa Pereira Borja, pela reclamada CNH Industrial Brasil Limitada, hora recorrente. Boa tarde, excelências. Boa tarde, doutora. Eu sou relator, vou direto à conclusão. Eu estou negando provimento ao apelo do reclamante e provendo, em parte, o recurso da reclamada para excluir da condenação os reflexos do salário utilidade. Mantenho o valor da condenação porque ainda compatível. É como eu voto. Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Na verdade, não será necessário, porque a sustentação diria respeito ao recurso do reclamante. Pois não, doutor. Se houver necessidade aí em função de divergência o prazo está dos votos. garantido. Sim. Doutor Helder, como vota? Senhor presidente, antes de mais nada, eu queria acusar o recebimento de memorial. O advogado da CNH esteve lá conversando comigo e eu estou acompanhando inteiramente o voto de Vossa Excelência. Pois não. Doutor Voto eu. João Bosco. De acordo, presidente. Pois não. Então, dessa forma, fica julgado o processo, acusando também o recebimento dos memoriais. Ok. Por unanimidade, de acordo com o voto do relator. Ok, Muito obrigado, doutora. Uma boa tarde. Agora é o número 5 da pauta, é o RO 10.461, dígito 73. Recorrentes: Agropel Agroindustrial de Pompéu S.A. e Wilson Geraldo Ferreira de Silva. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, a advogada Ana Carolina Brito Lopes, pela reclamada Agropel, hora recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Antes que o doutor leia a proposta de voto, a reclamada, ela protocolou um pedido de desistência do recurso e, como o recurso do reclamante é adesivo, ficaria prejudicado. Pois não. O advogado do reclamante está ausente? Sim. Eu recebi a petição e estou colocando para os meus pares para exame dessa questão. Doutor Helder. Senhor presidente, eu acolho a desistência do recurso. Pois não. Prejudicado fica o adesivo, né? Doutor João Bosco. Acompanhe, presidente. Então, fica homologada a desistência por unanimidade, tá? E prejudicado o exame do recurso adesivo do reclamante. Tá bom, boa tarde. Muito obrigado, obrigada. doutora. Uma boa tarde. Agora nós vamos para a sala de 14.4, que é do doutor Danilo Siqueira de Castro Faria. Nós vamos começar com o número 20 da pauta.
É o RO 10871, dígito 54, 2017. Recorrentes: Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., André Luiz Werneck Barbosa. Recorridos os mesmos. Inscrita para sustentação oral, a advogada Gisele Costa Cid Loureiro, pela reclamada Prudential do Brasil Seguros de Vida S.A., hora recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde, excelência. Doutor Danilo, com a palavra, por favor. Presidente, eu conheço os apelos das partes, afasto as preliminares de cerceamento de defesa e possibilidade jurídica, reclamada nos termos da fundamentação que foi exposta. No mérito, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para excluir da condenação as horas extras a título de intervalo intrajornada. Determinar que na apuração das horas extras em relação à parte variável do salário deverá ser observados os moldes da súmula 340 TST e reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre os salários pagos ao longo do período contratual reconhecido. Por conseguinte, excluir a determinação para a reclamada junto aos autos, as guias de recolhimento, e, ao apelo do autor, dou provimento parcial para considerar como extra todas as horas excedentes à 40ª semanal. B. Determinar que o montante devido ao autor seja apurado em liquidação de sentença sem nenhuma limitação. E C. Condenar a reclamada ao pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT, mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Pois não, doutora, com a palavra pelo tempo regimental. Obrigada, excelências. Egregia turma, a reclamada vem reiterar os termos do recurso apresentado, a começar da preliminar de nulidade, que foi indeferida a produção de prova testemunhal e houve, portanto, no entender da empresa, o cerceamento do seu direito de defesa. Essa contradita acolhida não se sustenta porque a testemunha, Patrícia, que deveria ter sido ouvida, não reconheceu, na verdade, poderes de gestão. Ela mencionou a possibilidade de aconselhar resilições de contratos e esclareceu que isso nem sempre era atendido pela empresa, portanto, não ficou demonstrado, não ficou reconhecido poderes de gestão. E, assim, entende-se que deve ser acolhida aqui a nulidade e determinado o retorno dos autos para complementação da instrução coletiva desta testemunha. O reclamante, no que se refere ao reconhecimento do vínculo empregatício, a empresa se bate aqui pelo reconhecimento do contrato de franquia que foi estabelecido com esse reclamante, tanto quanto pessoa física e depois como pessoa jurídica, especialmente em função da impossibilidade jurídica de reconhecimento de vínculo de emprego. Nestes casos, o reclamante reconhece que foi corretor de seguros, que era inscrito na SUSEP. Existe lei, a Lei 4.594/64, artigo 17, letra B, que veda a formação de vínculo empregatício entre corretores de seguros e seguradoras, assim como o Decreto-Lei 73/66, de 66, que a empresa espera que sejam respeitadas nesse caso. Além disso, não houve o reconhecimento de prestação de serviço, como mencionado na sentença. O que houve foi o contrato de franquia estabelecido nos termos da Lei 8.955, de 94, que prevê a inexistência de relação empregatícia entre franqueado e franqueadora. Há controvérsia, ao contrário do que entendeu o meritíssimo juiz de primeiro grau, quanto à prestação de serviço. Não houve reconhecimento de prestação de serviço, portanto. Além disso, o que relatou a preposta da empresa foi o pleno desenvolvimento de uma relação entre franqueado e franqueadora, com a utilização do sistema de negócio cedido. Não houve confissão, conforme exposto nas razões do recurso, nem há provas de que o reclamante recebia ordens ou esteve subordinado à reclamada. Há, sim, uma confissão do reclamante no que se refere à aceitação da proposta de franquia, quanto a ser corretor de seguro, quanto a fazer sua própria agenda e ter seus próprios clientes. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Alexandre Santana, salientado nas razões recursais, que esclareceu ainda quanto à ausência de subordinação, à contratação de seus próprios auxiliares, acerca de arcar com as próprias despesas, enfim, aspectos que afastam a relação estabelecida entre as partes de um vínculo empregatício.
Em vários casos, essa especializada já declarou a improcedência de pedidos tais como os que estão sendo formulados nesse processo. Foram apresentadas aí diversas decisões, tanto do TST, de outros regionais, sendo que o modelo de franquia da seguradora Prudential já foi examinado, fiscalizado, tanto pelo Ministério do Trabalho, através da Secretaria Regional do Rio de Janeiro, tanto quanto o Ministério Público do Trabalho, da Procuradoria da Primeira Região, em inquérito civil público, e foi reconhecida a inexistência de qualquer irregularidade. Assim, nos batemos aqui pelo reconhecimento, da mesma forma, da validade desse contrato de franquia. De toda forma, ainda que mantida o voto do eminente desembargador relator quanto ao vínculo, a empresa entende que as diferenças salariais deferidas ao reclamante são indevidas. O recorrido jamais recebeu salário fixo. Havia uma bolsa-treinamento estabelecida nos termos do contrato firmado entre as partes, cuja interrupção, a supressão ou a redução ao longo do tempo foi prevista em contrato, conforme o franqueado se estabelecia no mercado consumidor desse produto diferenciado que é oferecido pela Prudential. Não houve, assim, redução salarial ou supressão de parte fixa a ser compensada enfim, solucionada do modo que restou determinado na sentença de origem. As comissões vencidas também, nos batemos aqui pela alteração da sentença nesse ponto, porque o que foi ajustado desde o início do contrato estabelecido entre as partes foi um acompanhamento mensal. As apólices da Prudential têm uma renovação constante, mês a mês, um acompanhamento que vem sendo exercido pelo corretor de seguros ao longo do seu acompanhamento. A partir do momento em que a dissolução o distrato dessa relação estabelecida entre as partes, essas apólices passam a ser administradas por outro corretor. O próprio reclamante confessou em depoimento que ele recebeu essas apólices que eles chamam de órfãs, e assim como ele deixou apólices órfãs ao encerrar o contrato de franquia. E assim, as comissões relativas a essas apólices passaram a ser pagas ao corretor que passou a administrá-las. E, portanto, justiça seria feita, no entender da empresa, se não se determinasse esse duplo pagamento, porque as comissões dessas apólices já foram pagas ao corretor que as estava acompanhando, e não são devidos ao reclamante, que não trabalhava mais nesse acompanhamento. No que se refere aqui também à apuração por médias, espera a reclamada não seja mantida a sentença. Ela apresentou com a defesa documento que contém as apólices angariadas pelo autor, inclusive com a indicação dos períodos de vigência, possibilitando, assim, a apuração não por médias, mas com base nos efetivos valores envolvidos, que seria a forma de se determinar o pagamento que, eventualmente, seria realmente devido. Quanto à equiparação salarial, espera-se também que não seja mantida a condenação imposta, porque o próprio reclamante reconhece, na inicial, que eles não foram contemporâneos, os paradigmas não trabalharam ao mesmo tempo que ele para a reclamada, através de contrato de franquia, e nem eram seus empregados, mas, assim, não estaria sendo atendida a norma, o artigo 461 da CLT, no entender da empresa, se mantida a condenação no pagamento dessas diferenças salariais. No que se refere às horas extras, também há um reconhecimento do reclamante do desenvolvimento de trabalho externo e há prova testemunhal sobre a ausência de controle, pelo que esperamos não seja mantida a condenação também no pagamento de horas extras. E, com relação às contrarrazões ao recurso ordinário apresentado pelo reclamante, restam elas aqui também renovadas, sendo especialmente com relação à adoção da jornada laboral que foi fixada na sentença como base para a apuração das horas extras, que seja mantida e que é estabelecida pela Constituição da República. E, assim, espera a reclamada seja feita justiça. Obrigado, doutor. Senhor presidente, primeiro, esse processo não é, essa controvérsia não é nova na turma ou no mesmo tribunal. Eu participei como diretor do foro da tentativa de conciliação da ação civil pública, que a eminente procuradora Sônia Toledo era responsável,
inclusive foi para o TST, me parece que o ministro Luiz Veiga negou provimento ao recurso, parece que está agora em grau de embargo de declaração e salvo o melhor juízo, há uma tentativa de composição. Então, é uma matéria que realmente, onde a situação fática que um projeto, vamos dizer, uma forma de trabalho de um mercado diverso do nosso foi implementada no Brasil, onde, ao meu ver, se constata a relação de emprego. Isso, para mim, é inequívoco. Agora, realmente, existem alguns pontos que eu tenho dependendo da prova, há uma certa dúvida. Tá? E eu, como não mudo voto em sessão, tá? Eu vou manter minha proposta de voto, mas eu me reservo o direito de, já estou antecipando, que há uma questão interessante com relação a comissionamento órfão, porque um segundo corretor, vamos dizer, ou franqueador, não me interessa o nome, ele fica com esse contrato para poder administrá-lo. E o deferimento é de continuidade do pagamento das comissões. E uma outra questão que também me leva a uma certa dúvida, e bem colocada, eu já estou antecipando até uma divergência do doutor Helder, é no tocante ao salário inicial. Denominado salário inicial, que seria uma bolsa de treinamento e depois, quando a pessoa atinge a comissão, a comissão vai sendo paga e a bolsa vai diminuindo. E aí, quando ele supera a comissão, a bolsa deixa de ser paga e está sendo deferido realmente o salário fixo desde o momento que ele começou a ser reduzido. Então, mas é uma matéria que eu já julguei desta forma, então eu vou manter o voto desse jeito. Mas eu estou antecipando que as colocações do juiz convocado Helder são plausíveis, muito bem postas, e isso reflete, a meu ver, uma nova visão, para mim, pelo menos, do que pode ser deferido nesses casos. Como eu voto, senhor presidente. Pois não. Como Vossa Excelência falou, realmente não é um caso novo para nós já tivemos ocasião de julgar aqui, ainda recentemente, o doutor João Bosco estava aqui presente também, e nós julgamos da mesma forma como Vossa Excelência está julgando. E, realmente, as questões são trazidas a juízo para a gente refletir a respeito do assunto, e nada é permanente, né? A gente está sempre pronto para rever os nossos posicionamentos, desde que haja argumento da outra parte, como Vossa Excelência também bem esclareceu, como aqueles colocados pelo doutor Helder no voto que ele apresentou como divergente. Agora, no momento, eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente juiz relator. Não estou vendo condições de afastar aqui a condenação do reconhecimento do vínculo de emprego e também das parcelas que foram deferidas por Vossa Excelência também. Acho que esse salário, que é chamado de bolsa, né? Acho que é uma coisa discutível também, acho que nos leva à reflexão e, quem sabe, nos próximos casos até, de uma prova mais consistente, de uma prova mais concreta, a gente possa até mudar o entendimento. Mas, por hora, eu estou acompanhando inteiramente Vossa Excelência. Doutor Helder, que já antecipamos o voto. Senhor presidente, só para registrar. Perdeu o suspense. Aí eu vou ficar pai órfão. Né? A respeito das comissões vincentes, eu até não tinha apresentado divergência, não, mas a sempre jovem e eloquente advogada doutora Gisele, ela levantou um ponto que, em outra sentença, eu julguei isso improcedente. Porque, realmente, quando há o desligamento, quem continua é o próprio outro vendedor de seguro que fica responsável por essa manutenção desse contrato. E ele recebe a comissão. Eu acho que, se for ajustado isso, não há que se falar em eternização de comissões para uma pessoa que já saiu de lá. Sei que na lei do vendedor é diferente, mas eu acho que aqui tem previsão contratual. E a respeito do vínculo empregatício, também, igual o senhor falou, a questão já é conhecida, eu, no primeiro momento, não dava vínculo, depois mudei meu posicionamento, são audiências longas,
Olha, o dia que vai fazer a instrução da Prudential aqui em Belo Horizonte, você tem que separar o dia, a semana, o mês para isso, porque são muita pergunta em inglês, questões em inglês, coitada da datilóloga de audiência que sofre com aqueles master não sei o quê, master, enfim. E a respeito dessa bolsa de treinamento, foi uma reflexão que eu fiz um dia lá, falei assim, ó, se ajusta, enquanto você não tem comissão ainda, porque você ainda não vendeu o seguro, então eu vou te dar uma bolsa de R$5.000 por mês, no caso desse reclamante, que ao final do 24º mês, ele vai superar isso, porque se o senhor pegar os valores que eles ganham, é muito superior a 5.000. Nós não estamos falando, se fosse pela lei nova, essa turma ia perder o vínculo empregatício em todas, porque o salário deles é muito superior a isso. Enfim, e eu acho o seguinte, ajustou. Qual que é a ilegalidade disso? Nenhuma. É a garantia mínima que se tem no comércio aí, se deu uma garantia, se estabeleceu isso. Ao final do 24º mês, ele deixa de receber os 5.000 e passa a receber só as comissões. É por isso que eu não eternizo essas diferenças, nem mando mais complementar, porque ela vai decair no valor, e também estaria dando provimento aqui a questão da equiparação salarial, porque ele pede a equiparação salarial do fixo, com outros de 7.000 e tal. Eu acho que não teria direito, porque cada contrato é um contrato. Por isso, senhor presidente, eu ficaria vencido nisso, nas comissões também, porque não foram lançadas aqui, tá? Nas comissões vicendas também. Comissões vicendas É também? assim que eu voto, senhor presidente. Por favor. Doutor, então fica dessa forma julgado o processo, prevalecendo o voto do eminente juiz relator, com a divergência já anotada do doutor Helder, e sempre pensando na proposta de divergência que foi trazida para nossas elucubrações futuras. Muito obrigada, excelência. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Agora nós vamos para o número 43 da pauta, que é o RO 12138, dígito 91. Recorrente Luciano Bernardo, recorrido à Empresa de Artefatos de Concreto Limitada. Inscrito para sustentação oral, o advogado Gustavo Vieselli Pereira Lande, pela Empresa Artefatos de Concreto, ora recorrida. 43 da pauta. Sim, já estou apto, senhor presidente. Eu conheço o recurso interposto pelo reclamante, no mérito, nego-lhe provimento. Doutor, fala pela... Pela reclamada, excelência. Pois não. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Há divergência, senhor presidente? Temos que consultar. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Helder? Estou de acordo, senhor presidente. Então, negado provimento. Fica julgado o processo de acordo com o voto do eminente juiz relator, por unanimidade. Muito obrigado, doutor. Obrigado, excelência. Boa tarde. Agora nós vamos para o número 32 da pauta. O número 32 da pauta é RO 11398, dígito 49, 2016. Recorrentes Antônio dos Milagres de Oliveira, Companhia Energética de Minas Gerais, recorridos os mesmos e terceiriza serviços limitados. Inscrito para sustentação oral, a advogada Marina de la Merlina Ferreira, pelo reclamante Antônio dos Milagres de Oliveira, ora recorrente. Pois não, doutor Danilo. Senhor presidente, eu ia começar a ler e me deparei com a responsabilidade subsidiária da CEMIG. É o caso de suspensão em virtude da UJ que nós recebemos do TST. É recente, semana passada. Doutora, nós vamos ter que sobrestar o processo, tendo em vista o incidente de uniformização de jurisprudência que está tramitando perante o egrégio TST. Ok, excelência, Okay? muito obrigada. De nada, doutor. Então fica retirado de pauta isso aí. Danilo tem que ver os outros. Vai ter um monte, porque... O mesmo deve ter passado. Deve ter um monte, né? Não sei. Agora nós vamos para o número 2 da pauta. É o RO 144, dígito 24, 2017.
Recorrentes: Edson Gonçalves dos Santos, Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado Paulo de Tarso Ribeiro Bueno, pela reclamada Saritur, ora recorrente, ausente. O voto já foi tramitado já pelo nosso gabinete. Não vejo nenhuma anotação de divergência. Então, portanto, prevalece o voto do eminente juiz relator, julgado o processo na forma desse voto, por unanimidade. Agora é o número 21 da pauta, é o RO 11.10.888, dígito 62, 2017. Recorrente Laércio da Silva Trasladação e recorrida Arsco Metals Limitada. Inscrito para sustentação oral, a advogada Carolina P. Junqueira, pelo reclamante Laércio da Silva, ora recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Pois não, doutor Danilo. Senhor presidente, é porque teve uma alteração no voto que eu acolhi e eu queria ver se a conclusão estava, já tinha sido adequada. Eu fiquei em dúvida aqui agora e vi que está adequada. Tá? Então, eu conheço o recurso ordinário ter posto para o reclamante, no mérito, dou para parcial provimento ao apelo para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras excedentes à sexta diária e 36ª semanal, com adicional legal ou convencional, se mais favorável. Eu estou discriminando os reflexos, o divisor e a forma de apuração. Então, em relação ao período referente aos controles de frequência carreados aos autos que se encontram ilegíveis, deverá ser observada a jornada cumprida a partir dos controles de ponto, cito o ID, ou seja, a partir do período de 13/12/2012 a 12/1/2013. Em relação às horas extras noturnas, o adicional noturno integrará sua base de cálculo conforme a OJ 97 da SDI 1. Item B, 30 minutos de horas extras a título de tempo à disposição em razão do deslocamento da portaria até o local em que o autor registrava o horário de entrada da jornada de trabalho. E discrimino também todos os reflexos, majorando a condenação para 30 mil com custos pelo reclamado no importe de R$ 600. Então, para ficar claro na sustentação, eu estou admitindo o turno ininterrupto de revisamento, 6 horas diárias, 36 semanais, deferindo as horas extras excedentes e também 30 minutos do tempo que aguardava de percurso da portaria até o local que registrava o horário de entrada e o horário de entrada. É como voto, senhor presidente. Pois não, doutora, com a palavra. Eu queria, então, sustentar só em relação ao ponto, que é em relação ao intervalo intrajornada. Porque o autor ele não dispunha livremente desse intervalo intrajornada, porque ele tinha que deixar o maquinário num local específico e caminhar até o refeitório da reclamada em torno de 15 a 20 minutos. Indo e voltando. Então, daria, em média, uns 30 minutos que ele não dispunha. Além disso, tinha que enfrentar uma fila no refeitório também em torno desse tempo, o que foi confirmado pela testemunha e no depoimento reclamante também. E ainda, a própria preposta, ela confessa que eles não podiam sair da empresa, caso quisessem, ou seja, não dispunha livremente uma hora. Então, eu estou requerendo também a reforma nesse ponto, para condenar a reclamada em uma hora extra pela supressão do horário do intervalo interjornada e a multa do 477 devido às horas extras que são. É isso. Presidente, bem rapidamente, eu até a nova proposta de voto que foi feita foi acolhendo até uma divergência de Vossa Excelência no tocante justamente esse aspecto que foi sustentado. Então, todos os empregados que que trabalham e frequentam restaurantes externos têm esse mesmo incômodo de percorrer certa distância, enfrentar filas, pagar contas e voltar dentro de um prazo estipulado de 1 hora, 1h30 ou 2 horas que seja.
Então, esse período, ao meu ver, não pode ser considerado como uma ausência de intervalo. É como voto, senhor presidente. Eu estou inteiramente de acordo com o eminente relator, até porque também isso faz parte da rotina de trabalho, a menos que ele... Se ele almoçar perto da máquina, então almoçando perto da máquina não pode, porque é insalubre e está proibido. Se ele tiver que se deslocar até o restaurante ou refeitório que a empresa disponibiliza para ele, também é o melhor dos dois mundos, aquela história que a gente sempre fala aqui. Então, realmente, se o local é afastado, certamente ele não vai marchando. Ele vai conversando com um colega, enfim, já vai fazendo parte do intervalo. E a alimentação, o intervalo para alimentação, não é sentar e comer durante 1 hora, não. É comer, fazer o repouso, conversar com os colegas, enfim, sociabilizar. Deixar de trabalhar por 1 hora. E deixar de trabalhar também durante esse período. E ele está fazendo isso enquanto ele se desloca. Pelo menos até que outra determinação de UJ venha no sentido contrário. Mas, por enquanto, eu estou inteiramente de acordo com o eminente juiz relator. Doutor Helder, como vota? De acordo, senhor presidente. Então, portanto, fica votado o processo, fica julgado o processo de acordo com o voto do eminente juiz relator, por unanimidade. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Agora nós vamos para a sala de 14 e 7. O João Bosco de Barcelos Coura. Nós vamos começar com o número 17 da pauta, que é o RO 11575, dígito 13, 2016. Recorrentes, Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais, recorrida Tecnosóis Informática Limitada. Inscrito para sustentação oral, advogado Gustavo Guimarães Linhares, pela Federação dos Empregados no Comércio e Congêneres do Estado de Minas Gerais, ora recorrente. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor João Bosco, por favor, com a palavra. Presidente, eu conheço o recurso e nego-lhe provimento. Excelentíssimo desembargador presidente, em nome de quem eu cumprimento os demais votantes, ilustre representante do Ministério Público, servidores, colegas ainda presentes e estudantes de direito. Pois bem, excelência, peço vênia para discordar do voto do ilustre relator ou pedir a reconsideração do mesmo pelos argumentos que vou passar a expor. A juíza de piso julgou improcedente a presente ação de cobrança de contribuições sindicais sob o argumento de que, até 2013, a atividade preponderante da empresa seria o comércio varejista de compra e venda de computadores e periféricos. Para tanto, baseou-se no contrato social da empresa. Entendemos, excelência, que o contrato social da empresa não é um documento hábil para determinar a atividade preponderante, porque no contrato social não há informação de qual seria a atividade preponderante da empresa. O contrato social apenas aponta quais são as diversas atividades que a empresa exerce, que eu peço, inclusive, vênia para ler a cláusula do contrato. As folhas 59 determina que a sociedade resolve alterar seu objeto social para execução de compra e venda de computadores, periféricos, suprimentos, prestação de serviços e manutenção de computadores e periféricos, execução e manutenção de rede, lógica e física, curso técnicos e atendimento técnico remoto. Ora, excelência, essa cláusula não nos demonstra qual que é a atividade preponderante da empresa. São inúmeras atividades. Onde poderemos ter com clareza a atividade preponderante da empresa? No seu cartão de CNPJ, onde a empresa informa a Receita Federal qual é a sua atividade preponderante e as atividades secundárias. E o próprio cartão de CNPJ, juntado pela recorrente, as folhas 43, e pela recorrida, as folhas 63, informa claramente que, desde 6 de novembro de 2004, a atividade preponderante principal da empresa é a reparação e manutenção de computadores, sendo que o comércio varejista de computadores e suprimentos é a sua atividade secundária, excelência. Sendo, portanto, sua atividade principal desde 2004 a reparação e manutenção de computadores, não poderia
ter sido julgada improcedente a ação, porque o recolhimento para o sindicato dos empregados no comércio de Belo Horizonte, tal sindicato não tem, em sua carta sindical, tal atividade. Sua atividade é apenas o comércio, o varejista e atacadista. E a reclamada, em sua declaração à Receita Federal, informou que, desde 2004, a sua atividade preponderante é a reparação e manutenção de computadores e equipamentos periféricos. Por tais razões, Excelência, eu peço vênia para não concordar com o voto do relator e pedir a sua reconsideração ou que seja aberto voto divergente, porque não há dúvida quanto a qual é a atividade preponderante da reclamada. Senhor presidente, o ilustre advogado mencionou, basicamente, aqui o fundamento da decisão de primeiro grau, que é o que eu adoto também no voto. Eu, data vênia, mantenho, me baseando no contrato social. Senhor Danilo. De acordo, senhor. Eu sou o terceiro votante e estou examinando aqui exatamente o que Vossa Excelência falou da tribuna, que é o comprovante de inscrição de situação cadastral, que é o CNPJ. Realmente aqui consta que o primeiro objetivo seria a reparação e manutenção de computadores de equipamentos periféricos. Agora, no entanto, esse documento, que veio pelo menos aqui, ele é de 27 de outubro de 2016, apesar de que está lá em cima, né, data da abertura, que deve ser a abertura da empresa, 17 de maio de 89, mas não comprova que essa situação perdura desde essa época, apesar do que está lá, data da situação cadastral, 6/11/2004. Então, portanto, nessa dúvida toda, eu prefiro acompanhar o voto do relator, que se baseou exatamente no contrato social da reclamada, que eu acho que é o plausível que a gente examinar. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente relator. Obrigado, Fica, portanto, julgado o processo dessa forma, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Agora nós vamos para o número 5 da pauta, que é o RO 10-375, dígito 03/2017. Recorrente, WD Agroindustrial Limitada, recorrido Júlio Antônio Martins Soares. Inscrito para sustentação oral o advogado Marco Túlio Fonseca Furtado, pela reclamado WD Agroindustrial Limitada, hora recorrente. Pois não, doutor. Presidente, de início eu acuso o recebimento de memorial subscrito pelo doutor Marco Túlio. Indo direto à conclusão, eu conheço do recurso, rejeito a preliminar de não conhecimento arguída em contra-razões e, no mérito, nego o provimento ao recurso. Boa tarde, doutor. Com a palavra, por gentileza. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, ilustre secretária, a quem eu faço um registro especial, ilustre representante do Ministério Público, demais julgadores, colegas aqui presentes, com especial destaque o doutor Tiago, que veio justamente de João Pinheiro e que vem nessa luta árdua com esse tipo de processo. Aqui, eminentes julgadores, ousando dissentir do ilustre relator, que tão bem analisa os processos, sou testemunha disso, a questão é com relação à prova. A prova testemunhal ouvida, ao ver, ao sentir da recorrência da empresa, ela é um testemunho imprestável em sua plenitude. Por quê? Primeiro, que já é uma testemunha de carteirinha, com demanda em curso, com o mesmo procurador, idêntico pedido, cuja credibilidade se põe à prova, não por isso, mas porque o depoimento por ela prestado é totalmente antagônico ao próprio depoimento pessoal do autor. A vontade de fermentar, a vontade de ajudar o colega, a nosso ver, é que surgiu nos autos de uma forma claríssima. Ele, ao momento, ele diz que havia 3 horas extras
de horas in itinere, fala que o salário por fora era muito superior. Enfim, não há uma harmonia nesse depoimento a dar credibilidade, a dar sustentação à condenação. Interessante que a própria decisão recorrida não valida o depoimento da testemunha no que concerne ao tempo de traslado entre as fazendas para condenar as horas in itinere. Então, por isso, insiste a empresa que as condenações fulcradas, seja no tocante pagamento por fora, intervalo intrajornada, não pode ser validada essa testemunha única ouvida, valendo-se aqui, efetivamente, da própria decisão que não deu préstimo, em parte, a esse depoimento. Agora, no que concerne às horas in itinere, aqui eu quero uma especial atenção de Vossa Excelência, porque é o seguinte, a empresa firmou um acordo coletivo de trabalho, um acordo árduo, difícil de ser firmado, no qual fixou-se 40 minutos para pagamento de horas in itinere, porque foi uma média apurada, foi uma média estudada, não foi uma decisão aleatória. E aqui é importante destacar o seguinte, porque a empresa contrata empregados de pontos, de regiões específicas. Ora, João Pinheiro, ora, Varjão de Minas, e ora, São Gonçalo do Abaeté. Por que isso? Uma questão de estratégia, uma questão de logística. Contrata-se próximo à frente de trabalho. No caso do reclamante, residente em João Pinheiro, ele principalmente trabalhou na fazenda mais próxima. E ele confessa isso. Nos autos, ele trabalhou na fazenda Campo Grande e Canaã. Interessante que a única testemunha ouvida também deságua uma série de fazendas que não foi em momento nenhum dito no depoimento do reclamante. E a decisão recorrida, ela vale-se da prova pericial produzida nos autos, para achar essa média de 2 horas ou 4 horas extras diárias. Ou vejam bem, 4 horas extras diárias de traslado, que por si só denota um absurdo, uma irrealidade. Porque João Pinheiro, até a fazenda a fazenda próxima, que no caso é Campo Grande aqui, ela é 40 minutos, está claro nos autos. Não há razão para se determinar que o empregado vá para o local mais distante. E a prova pericial, o que ela fez? Ela fez, na verdade, uma média, me perdoe, burra. Somou-se todas as distâncias e dividiu como se fosse média. Isso é irreal. Tentou-se de todas as formas, junto ao perito, que apontasse desse reclamante ou daquele outro, qual o tempo que ficou em cada fazenda e qual a média. Ele se recusou. Em resposta ao quesito número 5, ele diz claramente que não seria objeto da perícia apurar isso. Ora, data venia, então, não há que se ter uma média irreal criada pelo perito. Na verdade, foi criada pelo perito. Ela é aritmética, até concordo. Mas agora é uma questão de lógica, de racionalidade, de logística. Como eu posso imaginar um empregado ser transportado 4 horas extras por dia? Sendo que ele tem regiões para trabalhar próximo. Trabalhou-se em local distante? Trabalhou, mas por exceção. Isso é uma questão óbvia, que precisa ser analisado com cautela por essa turma, porque se não está se fazendo justiça, há um enriquecimento ilícito e está prestigiando a ausência de prova. E, além do mais, passando por cima do acordo coletivo arduamente firmado. Então, por isso, eminentes julgadores, que peço que seja repensado, o ilustre relator sempre bem atento a essas questões, sensível a esse tipo de situação. Eu pugno, agora na pior dos mundos, conforme apresentamos no memorial, que, pelo menos, por uma questão de razão, de racionalidade, que se apure, então, em execução por artigo de liquidação, com a produção de novas provas, aqui não há prova. O perito confessa isso, que não verificou, não aferiu os locais que trabalhou. Que vamos apurar, então, a execução por uma questão de justiça, no processo de execução, por artigo de liquidação, com a produção de novas provas, ouvindo novas testemunhas, se for o caso, é uma previsão do Código de Processo Civil, nesse sentido, que se apure por uma questão de justiça. Por isso, eminentes julgadores, eu ouso e suplico aqui da tribuna, porque é uma situação que chega a ser uma aberração pegar 4 horas extras diárias
como horas de traslado, sendo que ele, principalmente, assim confessa, trabalhou principalmente, na maior parte do tempo, na fazenda próxima ao local de residindo, não podendo fazer uma média burra de 12, 11 fazendas, como sendo que, em cada lugar específico, tem-se a contratação dos empregados. Por isso, eminente advogado, eu suplico, espero a empresa que seja revisada, seja repensada essa questão, para se fazer a tão almejada justiça. Senhor presidente, cantando o doutor Martúlio, né, sempre muito aguerrido, muito incisivo na sustentação, li o memorial assim que chegou às minhas mãos, reexaminei os autos e não consegui fundamento para alterar a minha proposta de voto. Na questão da contradita da testemunha, como bem ressaltou o doutor Marco, foi a única testemunha ouvida e estou seguindo o entendimento da súmula 357 do TST, de que o simples fato de estar demandando não torna a testemunha suspeita. O fato de estar sob patrocínio do mesmo advogado, a meu ver, não altera esse entendimento. Esse fato isolado, sem nenhuma outra prova, sem nenhum outro fato que adicione, né, que traga alguma circunstância que possa realmente fazer caracterizar a intenção da parte em favorecer ou ajudar a outra. Na questão da jornada, realmente foi ouvida só uma testemunha. O juiz descaracterizou, não é que descaracterizou, o juiz analisou, acolheu uma parte só do depoimento, enfim, fez uma análise do conjunto da prova existente e fixou a jornada. Não foi a jornada que a testemunha falou, fixou uma média de acordo com o conjunto da prova. Isso também, a meu ver, isso é legítimo e deve ser prestigiada a valoração da prova feita pelo juiz que colheu essa prova. Na questão das horas in itinere, eu daria inteira razão ao ilustre advogado no sentido de reconhecer a validade da negociação coletiva. No entanto, eu me sinto vinculado ao entendimento adotado por este tribunal em uniformização de jurisprudência que eu tenho que seguir. Quanto ao montante das horas de trajeto fixadas, a empresa alegou em defesa, impugnou o tempo, etc., e mencionou que realmente o reclamante não trabalhava num determinado lugar fixo, variava, né, de acordo com as necessidades de serviço. Houve, sim, a alegação de que há essa contratação setorial privilegiando o local de trabalho do empregado, mas não há nada nos autos que permita quantificar, né, em quais locais e quais os dias em que o reclamante trabalhou nessa ou naquela unidade. Os controles de ponto não permitem essa aferição. Houve realmente o encaminhamento de perguntas à perícia, mas o perito respondeu negativamente e mencionou também que não havia, não era objeto da perícia determinada, enfim, essa questão ficou relegada à decisão final. O fato é que a empresa alegou, mas não possibilitou nenhuma prova, não tem nenhuma testemunha ouvida pela empresa, não tem nada no processo que permita reduzir esse número. A perícia apurou a média de horas, mas o ilustre advogado falou em 4 horas. Na verdade, o laudo mencionou, por fazenda, a quantidade de horas de trajeto em percurso não servido por transporte público.
Foi o que ele apurou. E aí apurou para uma fazenda X, para outra Y. O juiz, ao sentenciar, considerou o depoimento do reclamante, admitindo que fixou uma média em 3 meses por ano, ele trabalhava na fazenda que era mais próxima. Tempo, parece que 40 minutos. No restante, mandou aplicar a média do laudo. E a média do laudo foi 2 horas de ida e 2 horas de volta. Não vejo também no processo nenhuma circunstância que possa afastar essa média e essa determinação feita pelo juiz de origem. Finalmente, quanto ao pedido de apuração em liquidação por artigos, data máxima vênia, ela não consta da defesa, não consta das razões de recurso, foi lançada em memorial e, considerando o curto período de trabalho do reclamante, menos de 2 anos, me parece que não seria também o caso de determinar essa apuração. Eu, com todas as vênias, cumprimentando o ilustre advogado pela sempre brilhante sustentação, eu mantenho o voto. Doutor Danilo. Senhor presidente, a sustentação oral levanta um aspecto que me deixou que me passou desapercebido, e agora acho que o doutor João Bosco colocou de uma forma que merece uma análise detida. Me surpreende o perito ter estabelecido uma média de 2 horas. Então, me surgiu essa dúvida agora. Como média, 2 horas em cada trajeto. Se é média, significa que teríamos 3, 4 horas ou uma para chegar a 2, né? Para estabelecer uma média em cada trajeto. Então, eu peço vênia vênia não, né? Eu peço vista dos autos, que eu quero analisar essa perícia, porque eu me acredito que essas 4 horas diárias foi arbitrado pelo juiz de primeiro grau. Então, se foi um arbitramento, com base numa média eu quero analisar de onde ele tirou esse fundamento. Doutor Danilo, pela ordem. Pois não? É só para esclarecer. Se não me falha a memória, porque são muitos processos, né? Se não me falha a memória, a média apurada pelo perito foi 3 horas e 44 minutos, alguma coisa assim. E o juízo, ao fixar, finalmente, mas não seria o período total? Jornada, 3 horas em cada perna? Não. Uma fazenda, 1 hora e tanto de ida, mais 1 hora e tanto de volta. Na outra fazenda, 2 horas de ida, mais 2 de volta. Então, são, sei lá, umas 10 fazendas. Não, eu acho que... E aí ele pegou os períodos... Não, eu não estou fazendo uma divergência com As 4 horas foram efetivamente fixadas pelo juiz na sentença. Fiz na sentença. A média apurada pelo período foi um tempo um pouquinho menor, se não me falha a memória. Então, eu acho que é mais um motivo para pedir vista, senhor presidente, para analisar o laudo e estabelecer pelo menos algo que esteja condizente com a realidade do trabalho diário, ou realmente até manter o voto que já está pronto, brilhante, do eminente relator. Eu ia também pedir vista, porque me salta aos olhos, né, conforme até o doutor João Bosco esclareceu, tem períodos até superiores às 2 horas. Aí eu moro em Varginha, para vir de Varginha aqui, eu levo 3 horas e meia, 3 horas e 40. Quer dizer, só se eu fizesse esse roteiro todo dia para ir e voltar, né? Dá muita coisa. Eu já fui juiz em João Pinheiro e tem trechos que são muito longos. Claro, acho ótimo que Vossas Excelências também examinem, né, avaliem. Eu acho também que considerando até as condições da estrada e tudo mais, possa até levar mais tempo. Mas eu quero examinar também, porque, e além disso, ainda tem os períodos ainda que foram muito variados. Talvez até possa ter uma fazenda que leva 3h40. Então, eu quero condenar a reclamada a pagar 7 horas e 20 minutos no dia que ele esteve nessa fazenda. Agora, também não quero condenar a reclamada a pagar 7 horas e 20 minutos ou 4 horas quando levou 40 minutos. É uma questão de razoabilidade. Está vendo? Eu não tenho nada a julgar por isso. Excelência que acha. O acordo coletivo. Pois eu acho que deveria valer o acordo coletivo, mas estou vinculado à uniformização. Eu também sou de acordo. No interior de São Paulo, o pessoal da Laranja e Cana, era impossível. O doutor Marco Túlio, com todo respeito, faz por arbitramento. Eu estava, desculpa, aqui olhando, são mais de 11 fazendas. Quem é que vai arbitrar isso? Está muito complicado. Não, e ainda mais
com uma disparidade tão grande, né? De 3 horas e 40 para 40 convenção minutos. coletiva, de acordo coletivo. Acho também que deveria valer, mas... Bom, agora vai valer. É né? a A partir do dia 11 de novembro passou a valer. Doutor, então, em razão do pedido de vista, do qual também vou me utilizar, fica adiado para a próxima sessão. Próxima sessão, doutor Danilo? Doutor Danilo, próxima sessão. Próxima sessão. Pois não. Eu agradeço muito a atenção de Vossa Excelência e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor também. Agora nós vamos para o número 15 da pauta, é o RO 11338, dígito 11, 2015. Recorrentes, Plínio Leal e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, a advogada Luiz Oliveira Mascarenhas, cansado, pelo reclamante Plínio Leal, ora recorrente. Doutor João, com a palavra. Senhor presidente, eu estou conhecendo dos recursos. No mérito, nego o provimento ao apelo do reclamado, dou provimento parcial ao recurso do autor para determinar a integração dos valores pagos a título de PR ao salário do reclamante, com incidência de reflexo sobre horas extras, repousos remunerados, férias com o terço, 13º salários e FGTS. Autorizo a dedução de valores porventura pagos sobre idênticas rubricas e fundamentos. Acresço a condenação ao valor de R$ 20.000, com custas complementares de R$ 400 pelo reclamado. Boa tarde, doutor. Com a palavra, pelo tempo regimental. Boa tarde a todos. Muito obrigada, Excelência, pela palavra. Excelentíssimo senhor desembargador relator, em relação à multa aplicada na testemunha e determinação de apuração de crime de falso testemunho, na primeira instância, o excelentíssimo senhor juiz aplicou a multa à testemunha e determinou que fosse aplicado fosse verificado eventual crime de falso testemunho, uma vez que ele verificou uma divergência entre o depoimento pessoal do reclamante e as informações prestadas pelas testemunhas. De fato, num primeiro momento, parece que os depoimentos são contraditórios. Perguntados sobre a média de jornada do reclamante, o reclamante respondeu com relação aos últimos 5 anos que trabalhou o período imprescrito. Por outro lado, a testemunha respondeu apenas sobre o período que conhecia, período que trabalhou junto com o reclamante, que foram dos anos de 2011 e 2012. Ou seja, dá-se a entender que nesses anos 2011 e 2012, o reclamante teria feito mais horas extras. E, por isso, a testemunha pôde afirmar essa jornada um pouco maior do que a média apontada pelo reclamante, que, num cálculo mental, falou dos últimos 5 anos, especialmente porque, tendo entrado com a ação com um contrato de trabalho ainda ativo, natural que, nos últimos anos, venha fazendo, sim, menos horas extras. Assim, eu peço que seja validado o depoimento da testemunha, anulada a multa aplicada, bem como a apuração do crime de falso testemunho. Convalidado o depoimento da testemunha, claro estão que os cartões de ponto eles não espelham a realidade. Sendo assim, peço também que seja deferido o recurso para que sejam deferidas as horas extras na média fixada pelo próprio reclamante no depoimento pessoal. Em relação aos demais pontos, eu peço que seja seguido o voto do relator. Muito obrigada. Senhor presidente, eu analiso no voto essa questão do depoimento da testemunha, transcrevo o depoimento, destaco como entendeu o juízo de origem que a testemunha prestou informações exageradas, consto que, inclusive, foi advertida antes pelo juiz sobre a possibilidade dela incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça e configuração de crime, e, mesmo assim, demonstrou claro o intuito de favorecer o reclamante, faltando com a verdade. Eu, data vênia, mantenho o voto. Doutor Danilo. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo. E devo acrescentar o seguinte: Vossa Excelência fez muito bem feito o recurso, se me permite. Obrigada. Porque encontrou uma saída para
para o que a dona Adriana falou lá em juízo, né? Tentou encontrar uma saída, mas, infelizmente, essa restrição que Vossa Excelência coloca, a própria testemunha não colocou. Então, portanto, eu estou inteiramente de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigada. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Agora, o número 12 da pauta é o RO 10-287-95-2017. Recorrente, Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado de Minas Gerais, recorrida CLAM Engenharia Hidroquinese Limitada. Inscrito para sustentação oral, o advogado Márcio Murilo Pereira, pelo sindicato autor, ora recorrente. Está ausente. O voto já foi distribuído, tem uma nulidade. É isso daí que eu ia falar. Tem um impedimento do doutor Danilo. Então, portanto, vota nesse caso o doutor Helder. O voto já foi distribuído, não vejo nenhum registro de divergência, então, portanto, prevalece o voto do eminente juiz relator por unanimidade. Agora nós vamos para o número 9 da pauta. Que é o RO 10-722, dígito 32, 2017. Recorrentes: Cássio José Machado Ferreira, Delphi Automotive Sistemas do Brasil Limitada. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, advogado Fernando Batista Procópio, pela reclamada Delphi, ora recorrente. Boa tarde, doutor. Doutor João Bosco, por favor. Senhor presidente, eu conheço dos recursos e nego-lhes provimento. Pois não, doutor, com a palavra. Senhor desembargador presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes dessa turma julgadora, senhora procuradora, servidores, colegas presentes, estudantes, boa tarde a todos. Excelências, trata-se de uma sentença proferida pela Vara do Trabalho de Santa Rita do Sapucaí, em que a reclamada restou vencida sendo condenada ao pagamento das horas extras excedentes à 8ª diária e 44ª semanal. O meritíssimo juízo de primeiro grau, respeitosamente, elaborou em equívoco por 2 motivos, segundo o nosso entendimento. Primeiro, porque levou em consideração tão somente o depoimento prestado pela testemunha levada pela reclamante, desconsiderando por completo o depoimento da testemunha levada pela reclamada, senhor João Julivaldo dos Santos, que foi claro ao consignar que, na gestão do depoente, o reclamante não abatia o cartão de ponto e continuava trabalhando. Ou seja, os cartões de pontos apresentados no processo espelham a realidade trabalhada pelo reclamante. Eventuais horas extras, elas eram compensadas através do banco de horas. Horas extras que eram quitadas, compensadas a cada 3 meses da ocorrência da eventual hora extra. Quando não compensadas, elas eram quitadas, conforme comprovam os olerites também juntados aos autos. Assim, percebe-se claramente que há uma perfeita sintonia entre os cartões de ponto juntados e os olerites também juntados, não havendo que se falar em horas extras não pagas. Pelo exposto, requer o provimento do presente recurso, com a consequente improcedência do pedido inicial. Muito obrigado. Senhor presidente, a testemunha mencionada pelo ilustre advogado da tribuna, senhor João Julivaldo, fez realmente a declaração mencionada. No entanto, eu consto do voto que o depoimento dessa testemunha não prevalece sobre o outro testemunho, porque o senhor João Julivaldo só assumiu a condição de superior hierárquico do reclamante em 2016 e reconheceu não saber o que ocorria nas gestões anteriores. Portanto, eu não vejo equívoco do juízo sentenciante em valorar o testemunho da testemunha do autor. Data vênia, mantenho o voto. Doutor Danilo. Acompanhe o relator. Também estou inteiramente de acordo. Portanto, muito obrigado. Boa tarde. Portanto, fica julgado o processo de acordo com o voto do eminente relator por unanimidade. Agora acabaram as sustentações orais. Aí nós vamos voltar para a sala de 14. Vai terminar essa, não?
Ok, vamos? Então vamos. Então vamos deixar aberta 14.7. Então vamos agora para